Do que você não precisa. Vejam bem, do que você não precisa. Não estamos aqui dizendo para você, lhe estimulando, lhe influenciando, dizendo do que você precisa para viver, e sim do que você não precisa. Só podemos saber aquilo que não se precisa, aquilo que não é útil. Agora, aquilo que é útil para cada um sabe de si. Percebam, se os botões da camisa já estão abotoados até o gargalo, por que você precisa de gravata? Se você não nasceu alto, por que você, moça, precisa de salto alto? Você sabe que precisa caminhar, mas você sabe que não precisa de salto alto. Então qual é a utilidade desses souvenirs? Para que serve? A camisa já está devidamente abotoada. Se é para tapar os botões, por que existe botões? Então por que a gravata já não vem aclopada à camisa? E se for para a mulher usar salto alto, que dói para chuchu, estraga a sua coluna, que já, né, a gente já vem imperfeito, a gente cria moda para ajustar coisas, por que ela já não veio alta como um homem? Tem tanta coisa, gente, que a gente não precisa. Sabe o que eu acabei de ouvir num vídeo de constelação familiar? Que mulher que trabalha fora foi incompetente de encontrar um homem forte e provedor. Será, gente, que a gente precisa desse tipo de terapia? Eu vou parafrasear um youtuber que ele tem ligação com a área médica, ele é neurocientista. Não vou revelar o nome dele aqui para que você, né, não fique levando para o pessoal, né, como se eu estivesse endeusando o que ele fala. Mas não. Ele falou uma coisa muito interessante que eu vou dar uma melhorada no que ele falou, né, que seria a cura espontânea, a média. Quando você está doente, eu vou chamar de pato-remissão. Sabe? É mesmo remissão dos pecados lá, só que é o tempo de perdoo, vamos dizer assim, perdoo, além do que está acontecendo, do tempo da doença. É, basicamente, gente, é como um pico de febre. Febre você pode fazer o que quiser, toma chá de alho, toma remédio da farmácia. Ela passa artificialmente e depois volta. E parece que quanto mais você mexe com a essência das coisas, pior ela fica. Sabe aquela febre que reincide e piora? Então toda doença, como a saúde, ela tem um pico. É a mesma coisa a juventude, né? A idade. Ela tem um pico até 49 anos, mais ou menos, depois declina. E isso ninguém consegue modificar. Pode inventar a maior técnica de cirurgia plástica. Pode fazer o que você quiser, continua velho por dentro. Isso você sabe. Já vemos casos às toneladas por aí. Então, o que você precisa? Você não precisa de constelação familiar. Eu vou explicar por quê. Porque quando você desperta a consciência, você sabe que a sua família não é essa aqui. Você teve só aqui milhares de famílias. Do que você não precisa? Você não precisa de fé, de crença, de religião. Por quê? Salvo ser a religião que não está te prendendo a ela. Porque no futuro se dispensará rituais. Porque a coisa vai ser vista, você não vai precisar convocar nada. Mas, correndo o risco de algumas religiões, até que eu aprovo, se ofenderem com isso, eu não vou generalizar.
Mas por que? Vamos falar filosoficamente por que você não precisa de uma crença fanática. Vamos colocar melhor assim. Porque lá no começo da humanidade, a humanidade já via, sabia e ouvia as verdades divinas e sabia que ela descendia em espírito de Deus, de absoluto, o que você quiser chamar. Então, por você saber, veja, quando a criança nasce, ela busca com esforços sobre-humanos para aquele ser humaninho que ainda não tem força abrir os olhos, mesmo com o risco de feri-los contra a luz. Já tem um impulso em nós que nos leva à luz. E tem um impulso que nos tira da luz. Gente, quando a gente nasce, é a mesma dor que quando a gente morre. Porque você morre para outra realidade para ser enterrado aqui. A sua consciência está como se fosse num túmulo chamado plano físico. Que aqui tudo é pedra. Prithvi, Pedro, Pietro. Ela morre e ressuscita. Quando? Quando sai daqui. Então, para quem pensa que a morte é dolorida, dentro da dor é inevitável, e você teme isso, você não teve compaixão de sua mãe que você escolheu e não teve compaixão de si mesmo porque doeu pra chuchu passar a sua clavícula por um buraco tão pequeno. Caso foi parto natural. A gente prefere dizer aqui sempre que tudo que é correto é que é natural. Por enquanto, até a natureza ser recolhida para o absoluto. Mas a coisa mais correta dentro da lei, que funciona, é a natureza. Pode ver que a natureza brota no meio de asfalto. A natureza consegue fazer milagres. Quer ver milagres? Observa a natureza. Só que você está ainda abaixo da natureza. Como é que fica? Sendo homem, era para ser o superior. E não é isso. Porque virou crítico. Critica aquilo que era para ser o seu arauto, seu pedestal. Você deveria estar acima da natureza, a observando com respeito. Mas você não respeita nem a natureza dos outros, a natureza essencial de cada um, como se expressam e como são. É como se você fosse algum tipo de regente. Só que se você pensa que alguém precisa de terapia, quem está mais precisando de terapia é você. Quem pensa, ou se você pensa, que alguém precisa de fé, alguém precisa de um templo, quem está precisando de salvação é você. Se você acha que a pessoa precisa, vejam bem, melhorar sua cabeça, melhorar sua saúde, quem está precisando dos mais necessitados é você. Porque você está vendo isso, está fazendo a pessoa crer que ela tem aquilo. E isso pode somente te favorecer e não aquele. Veja, ainda esse youtuber falava uma coisa que eu vou chamar de pato-remissão, que é o seguinte, digamos que agora, olha só, vou pegar eu como exemplo. Tudo que eu estou falando agora, pega ali, dá uma brida de olhos, vamos dizer. Você, pum, né, dá um despertar em você. Né? Como, por exemplo, Canção de Ninar. Canção de Ninar, quando se cantava, é porque em alguma parte de você já tinha sono. Mas você, desconhecendo que você tem o sono natural, você pede pela mamãe, mamãe, papai, me conte uma historinha ou cante uma canção, porque eu não consigo dormir. Se você não está com sono, você não vai dormir com nenhuma canção e nenhuma historinha. Porque quem abre essa porta de dentro para fora é só você tem a chave para alguma coisa funcionar. Para o troço ligar ou estacionar na sua garagem. Então perceba, se você precisa de alguma técnica para viver, então é o seguinte, você não está vivendo, você está fazendo técnica. Você está simplesmente trabalhando. Está vivendo só para trabalhar, você não descansa jamais e não está vendo a vida acontecer.
Sua vida é trabalho. Trabalho é muito bom. Só que tem seu momento. Então, dentro desse conceito da patorremissão, digamos que agora eu falo alguma coisa para vocês e isso está encaixando e você acaba pensando, me avatarizando como, nossa, aquele cara, o Alex do canal Ordem Sinárquica, transformou a minha vida. Eu nunca transformei a sua vida. Eu simplesmente falei algo que você estava aberto num pico de satisfação. E o que aconteceu com o que eu estou falando que você entendeu? Harmonização. Afins. É como família. Famílias são tranqueiras? São. Na maioria dos casos. Tem seus problemas. Toda família tem seu problema e é único para cada família. Aí já vemos a diferença entre individualismo e individualidade. A pessoa, ela é individual, inclusive no grupal. Vejam bem. Só que ela não é individualidade. Ela é individualista. Ela pega aquele grupo dela, a mesma coisa. Você só está nesse grupo não é porque eu falo a verdade. Porque algo aqui é interessante. Você está aqui porque você concorda, você tem afinidade. Então, isso te atrai. Somos egoístas. Ou seja, egocentrismo. Temos um centro em nós primeiro. Primeiro é o que eu acho. Né? Se eu acho que me convém, eu pego e vou atrás daquilo também. Então é o seguinte, dentro desse pico, eu falo algo e você, pum, você pode crer, cometer o grave equívoco que o que eu falei lhe transformou naquele dia. Não. Era você que já estava entendendo e o que eu falei fez correspondência com o que você já entendia. É assim quando você vai num psicólogo, você vai num psiquiatra, você vai num médico, você vai num constelador familiar, você vai num astrólogo, numa cartomante e aquilo, pum, e começa a dar certo. É a mesma coisa. Você não tem sorte de conseguir um emprego, de conseguir dinheiro. Você tem a atitude de levantar todos os dias e não faltar o serviço e vai lá e ganha dinheiro. E nisso a patronagem está te observando e vai te levantando de posição. Você vai dizer, eu sou um ser de sucesso. Um homem e uma mulher de sucesso, de sorte. Não, você é alguém com atitude. Então, se você vai nesses serviços e você acha que, nossa, transformou a minha vida, percebam que o psicanalista, o psicólogo, o psicoterapeuta, ele já sabe os ciclos. Ele sabe. É como se eu pegasse, gente, agora, se eu quisesse, por exemplo, colocar ideias, vamos dizer, individualistas nas mulheres, eu esperaria a partir dos 27 de cada mês. Quando a mulher está frágil, quando a mulher está fragilizada com as cólicas menstruais até certa etapa, eu pego e coloco sementes. Já que ninguém vai fertilizar aquela mulher, eu coloco. Você tem que se individualizar. Nossa, essa mulher está precisando ouvir isso. Ela vai dizer que eu sou um nobre homem e que eu, se todos os homens fossem como eu, seria o ideal. Então perceba que você não precisa de nada, você não precisa de psicanálise para saber que há fera interna, sabe por quê? Porque você já foi bárbaro, você já foi ruim, ruinzinho mesmo, perverso, vingativo, aqui. Então se você nunca tivesse ouvido, vejam bem, são coisas que se nunca tivesse existido, não faria falta, sabe por quê? Porque existe você como aí, como aprendiz e como julgador das impressões da vida. Você sabe que existe ferocidade, porque você já estudou que a verdadeira constelação é essa dos reinos. Você tem um animal dentro e você tem que resolver esse animal, não seu tataravô. Estão vendo o desserviço? Não é muito mais fácil? Eu estou lhe cobrando para dizer isso? A não ser que você mesmo, né, odeie dinheiro e goste de tirar da boca das suas crianças para resolver suas crianças, a descendência. Só que você nunca vai consertar seu avô, porque seu avô já morreu, ele não existe mais, ele não tem mais aquela personalidade, talvez não tenha nem a alma.
Não existe mais nenhum registro. A evolução é para frente e para o alto, é sempre coisa nova. O passado, vejam, se resolve futuro, esquecendo até a memória de que existe passado. Um segundo atrás, respirando, eu já estou mais morto para frente do que vivo antes. O tempo está passando, então eu não posso perder tempo com aquilo que eu não tenho mais. Eu não tenho as respirações que eu estava antes. Falando também sobre a respiração, você precisa de curso de yoga? Você precisa de curso de como respirar? Você precisa de um coach te ensinando isso? Ou um guru? Não, você precisa saber respirar. Você só basta para você respirar. Você precisa comer aquilo que você precisa comer. Aquilo que o organismo, as nossas células só não são mais inteligentes porque nós não falamos nada dentro delas que seja interessante para elas ouvir e aprender. Você se lembra quando a gente era criança, que a gente ficava atrás das cortinas ou na beira da mesa ouvindo os adultos e assim a gente aprendia? Você sabia que uma pessoa, por exemplo, eu aprendi a dirigir olhando o outro, vendo como é que o outro me explicava? A gente aprende muito mais ouvindo do que vendo, porque a imagem muitas vezes não tem toda a informação do que, por exemplo, da vibração que ela carrega. Então, do que você precisa? Do que você precisa, você sabe. Seu corpo, sua alma, seu espírito vai dizer. Agora, do que você não precisa, nós podemos debatermos juntos. Você não precisa da maioria das coisas e você sabe por quê. Na primitividade, como o homem lá na precariedade foi permanecer a ponto de existir ainda hoje, milhares de anos depois. Como? Porque, na verdade, tudo já estava lá e tudo que é natural é o que funciona. E o homem morre muito mais agora, sua vida é muito mais precoce, breve, curta. Não dá tempo nem dele evoluir, aprender alguma coisita para levar lá para o outro lado, onde ele realmente é e não está. A prova é essa. Nós estamos aqui ainda e nós viemos das cavernas. Como pode ter sobrevivido vindo de uma situação dessas? Isso prova que o homem nunca precisou de nada para viver. Nós precisamos de dinheiro porque a gente desaprendeu a plantar. Você vai plantar? Você sabe plantar? Você quer aprender a plantar? Então você vai saber do que você não precisa e do que você precisa. Paz reverencial a todos.